Como pode um rapaz branco ser aprovado num concurso como cotista racial? Os repórteres Mohamed Saig e Fernando Calixto desvendaram a fraude no sistema criado para tentar reduzir as desigualdades entre brancos e negros no mercado de trabalho. Nos últimos anos, novas regras tornaram mais rigorosa a definição de quem pode ocupar uma vaga como preto ou pardo. Mas o debate sobre como tornar o processo mais eficaz continua. Este é mais um dia na vida de Lucas. Às 8 da manhã ele chega no trabalho. Esta agência do INSS dentro de um terminal rodoviário em Juiz de Fora, Minas Gerais. Como técnico em seguro social, ele tira as dúvidas das pessoas sobre benefícios e pensões. Ela tem que comprovar a atividade, ter a qualidade segurada e tem que ver o preço também. Lucas costuma trabalhar no serviço interno dos postos do INSS em Juiz de Fora. Mas às vezes, como hoje, atende ao público. O salário, R$6 mil. No fim da tarde, o expediente termina. Uma rotina tranquila que mudou essa semana quando as autoridades concluíram que Lucas não era a pessoa que dizia ser. O INSS não tem dúvida que ocorreu a fraude e o uso indevido da cota de negros. Lucas Soares Fontes tem 24 anos, pele branca e olhos claros. Esta é a foto do RG. Esta é a foto da carteira de motorista. Esta é a foto do passaporte. E esta é a foto que Lucas apresentou para prestar o concurso para o INSS. Ele quis, se fazer passar por negro. Ele encaminhou uma fotografia adulterada com o fim de ludibriar e, com isso, lograr a sua aprovação na cota reservada para negros. Desde 2014, o Brasil adota as cotas raciais em concursos para cargos na administração federal, autarquias e fundações e empresas públicas. 20% das vagas são destinadas para negros. Quando a lei surgiu, podiam concorrer a essas vagas aqueles que se autodeclarassem pretos ou pardos, de acordo com os quesitos de cor e raça usados pelo IBGE. E isso, com o tempo, foi sendo alvo de algumas fraudes, porque só exigir a autodeclaração era algo muito frágil. Continuou a polêmica sobre como seria a forma de verificar isso. Sem orientações bem definidas, cada edital previa as próprias regras. O regulamento do concurso do INSS que Lucas prestou em 2016 dizia que os candidatos que se autodeclarassem negros deviam enviar uma foto para comprovar que tinham um fenótipo, ou seja, as características visíveis de uma pessoa preta ou parda. A banca montada pelo Sebrasp, a entidade que organizou o concurso, reconheceu que ele tinha sim o aspecto físico de negro. Lucas foi aprovado pelas cotas e começou a trabalhar em abril de 2017. Um ano e meio depois, o INSS recebeu uma denúncia anônima de que ele tinha cometido uma fraude. A Polícia Federal entrou no caso e comparou as fotos oficiais de Lucas com a que ele tinha mandado para o concurso. A percepção que nós temos é que ele usou uma tinta para pintar a cor da pele, para deixar a cor da pele escura, para se fazer passar por negro. Valéria é perita em imagens. A pedido do Fantástico, ela analisou a foto e também encontrou indícios de manipulação. A gente vê muito um tom da pele que não é natural, que é bem compatível com esses sprays de bronzeamento artificial, né? Tem loções, sprays, isso pode ser feito a jato, pode ser de forma caseira. E faz com que a pele se torne mais escura, mas de uma maneira bastante artificial. Por essas manchas, na região da manga e da gola, a gente vê que isso foi produzido de forma bastante amadora. Outra diferença. Lucas está com os olhos escuros. O que indica que ele usou a lente de contato de cor escura para ocultar a real cor dos seus olhos. Durante a investigação, o servidor foi convocado para dar explicações na sede da Previdência Social em Juiz de Fora. Apareceu assim. Compareceu totalmente diferente do que nós o conhecíamos. Ele só veio utilizando uma coloração diferente no dia que ele foi convocado para tirar a foto. No dia a dia dele, ele trabalhou conforme sempre nós o conhecemos, branco, de olhos claros. Para a perita, Lucas usou novamente produtos para escurecer a pele. Você tem um depósito aqui maior de produto na palma da mão, provavelmente foi o que ele usou. Se trata de uma manipulação grosseira. Ela comparou a abertura das narinas. O que a gente vê nesse comparativo é a posição normal do dia a dia, uma posição absolutamente neutra, em contraponto com a posição criada pelo indivíduo na hora da foto. Então ele faz uma abertura na região da asa do nariz. Tudo isso caminha em direção a um fenótipo da população negra. Lucas também foi chamado para depor na Polícia Federal.
decidiu ir assim. Já na recepção da delegacia, a atendente, a estagiária que o atenderam vieram relatar assustadas que tinha uma pessoa que veio para prestar depoimento que estava pintada. As investigações trouxeram outra surpresa. Lucas tinha cursado a Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora como cotista negro. Naquela época, bastava a autodeclaração. Me passou a percepção dele ser uma pessoa ousada e que não tem nenhum tipo de pudor em tentar enganar, em tentar ludibriar para manter o proveito indevido que ele logrou, que foi a aprovação no concurso e o cargo público. O Sebrasp, que organizou o concurso do INSS, nega que errou ao validar a foto de Lucas. O Sebrasp não é um organismo de investigação. Se exigir que pessoas leigas, que eram aquelas que compunham efetivamente a comissão, eram pessoas integrantes de movimentos negros, àquele momento é uma situação diferenciada. Quando a fraude acontece em concursos assim, é um prejuízo real e concreto para a política pública, que é um projeto de Estado. Frei Davi é diretor executivo da Educafro, organização que luta pela inclusão de negros em universidades e concursos públicos. Em 2017, o Supremo Tribunal Federal reconheceu por unanimidade que a lei de cotas no Serviço Público Federal é constitucional. Esta lei de cotas, ela veio em um momento oportuno em que o Brasil decidiu ser um país melhor, combatendo os desníveis e garante acesso em situações menos desigual para aqueles que historicamente foram tratados desigualmente. A entidade foi uma das que pressionaram o governo a endurecer as regras para o sistema de cotas raciais. A partir de 2016, o processo ficou mais rigoroso. O governo editou uma norma determinando que o candidato que se autodeclarasse negro teria que ser visto pessoalmente por uma comissão. A banca avalia exclusivamente se a pessoa tem o fenótipo, as características físicas de alguém preto ou pardo. Se adotou o critério do fenótipo, porque também tinha dúvida que se a pessoa que era descendente de negros, mas não tinha aparência negra, também faria jus. Isso entendeu-se que não, que as cotas visavam justamente diversificar o ambiente das instituições públicas atual. No ano passado, o governo publicou uma outra norma para detalhar esse processo, chamado de heteroidentificação. A comissão tem que ser formada por 5 membros de diferentes cores, gêneros e naturalidade e com a experiência na promoção da igualdade racial. Para o sociólogo Demétrio Magnoli, contrário às cotas, as decisões das bancas são arbitrárias. Essas comissões acabam funcionando como tribunais que fazem uma avaliação de raça. O que as comissões vão fazer é aplicar a sua subjetividade às pessoas. E ao aplicar a subjetividade, eles vão, obviamente, ser arbitrários. No Rio de Janeiro, o INPE, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, decidiu rever os atos da Comissão de Heteroidentificação que avaliou candidatos a um concurso para a contratação de novos servidores. Isabela Lyon Freire se autodeclarou negra quando prestou concurso para tecnologista em propriedade industrial. Foi avaliada por uma comissão que, de forma unânime, negou que ela tivesse o fenótipo de preta ou parda. Apesar disso, Isabela assumiu a vaga. Isso porque o INPE anulou a decisão da comissão por entender a carência de critérios robustos de aferição e afirmou que a ideia de aspectos fenotípicos do candidato é deveras subjetiva e que ainda é incipiente afirmar de forma cabal quais seriam os critérios para a definição dos quesitos cor e raça apontados pelo IBGE. O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro entrou com uma ação para tirar a servidora do cargo em razão de fraude consistente em falsa declaração étnico-racial com o intuito de beneficiar-se da reserva de vagas a candidatos negros. Se gastou tempo e recurso para se ter uma banca, para se fazer essa análise, e isso já é um avanço de todas as discussões que tem tido sobre o assunto. A decisão da banca, ela, em princípio, deve ser respeitada. A procuradora Roberta Kaufmann, autora de livro Contra as Cotas, discorda. Essa heteroidentificação, ela é completamente equivocada. Não é possível que um terceiro venha dizer que um indivíduo autodeclarado pardo, na verdade, é branco. Ninguém pode dizer isso, porque esse critério não é objetivo.
É um critério de se sentir, é um critério de pertencimento. O Fantástico procurou a servidora para entrevistá-la. Isabela chegou a marcar um horário para falar com a nossa equipe por telefone, mas depois não atendeu as ligações. Por mensagem enviada por uma rede social, afirmou que prefere se manifestar após o trâmite judicial. O INPE diz em nota que aguarda a análise legal da Procuradoria do órgão para tomar as providências. A legislação foi um processo de conquista da comunidade negra organizada e ela veio justamente para ajudar o Brasil a integrar todos os brasileiros em oportunidades iguais. As oportunidades não são iguais. Não são. Nunca são. Às vezes eu tenho a impressão de que é como se eu tivesse que agradecer por eu estar aqui, não porque eu tive capacidade de passar no processo seletivo, mas que eu tivesse que agradecer por estar nessa função. Edilene é assistente em administração na Universidade Federal de Goiás. Entrou como cotista. Até passar no concurso, foram anos sem se sentir representada no trabalho. Essa marginalização ela é muito comum. Eu nunca tive um chefe negro. Eu vi os colegas que eu treinei chegar a algum cargo de confiança e eu fiquei esperando. Hoje, Edilene muda a realidade de outras pessoas. Integra a comissão que tenta barrar fraudes nos concursos. É muito comum, uma pessoa ir muito maquiada, com uma quantidade de maquiagem muito grande, ou com muito bronzeada, que já está descascando, assim, para tentar. Infelizmente, é comum. Para o Lucas, o funcionário do INSS de Minas, o disfarce acabou. Ele vai ser excluído da lista de servidores e vai tornar sem efeito a posse dele. Vai deixar de ser servidor do INSS? Deixa de ser servidor do INSS. Lucas aceitou receber a equipe do Fantástico na garagem do prédio onde mora. Eu tô de óculos que eu tô com... Lucas ficou assim toda a entrevista. Só quis gravar nos espaços com menos iluminação. Eu não acho que eu sou branco, eu acho que eu sou pardo, até pela miscigenação. Tem inúmeras pessoas negras e pardas na minha família. Que a sua cor de pele é bem diferente da cor da pele que você apresenta nas fotos que você encaminhou. Como que explica isso? Aquela foto foi tirada um pouco depois do verão, em que eu estava um pouco mais moreninho. Eu sou bem moreno, muitas pessoas perguntam por mim como moreno, entendeu? Eu acredito que qualquer pessoa fique um pouco mais moreno, mais branca, dependendo das condições climáticas, condições de saúde. Há uma suspeita da polícia de que você tenha, inclusive, pintado a cor da sua pele. Não, não foi nenhum tipo de pintura, não. Lucas contesta as conclusões da Polícia Federal. A camisa, eu acredito que manchas são manchas que eu tava uma lavagem da camisa, entendeu? Mas assim, não foi utilizada nenhuma forma de inovação artificial nas fotos. O servidor alega que o Ministério Público Federal de Juiz de Fora arquivou o caso. A Procuradoria, de fato, diz que não confirmou fraude e que arquivou o caso. Mas agora afirma que aguarda a conclusão do inquérito policial para decidir que providências tomar. Com o que restou apurado no curso das investigações, ele foi indiciado no crime de falsidade ideológica, ele se valeu de ardil de meios fraudulentos para obter a aprovação na cota. Nós, infelizmente, vivenciamos em uma sociedade em que todo mundo quer ter vantagem.